Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Está aí o subtítulo: o sétimo flagelo, ou a sétima taça, é o grande terremoto e a grande saraiva, que pesava em torno aí de 50 quilos cada uma. A continuação desse sétimo flagelo, segundo esse autor aqui, vai se dar no capítulo 18. Então ele ouve uma voz, aqui mesmo em Apocalipse 16, versículo 1, lá no primeiro flagelo, eu ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Aqui novamente ele ouve uma voz forte saindo do santuário, do lado do trono. E essa voz vai dizer: está feito. Quando Jesus morre ali na cruz, ele diz assim o texto lá em João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Apocalipse 21:6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o comentarista: e o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Este é o último juízo. Indica um terremoto como nunca antes o mundo vivenciou, que afetará não só algumas cidades, mas também nações inteiras. Apocalipse 16:18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse 11:13, alguns autores dizem que este é o mesmo terremoto aqui de Apocalipse 16:18. Apocalipse 11:13 diz assim: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, 2 comentaristas: houve relâmpagos, vozes e trovões. O propósito divino na graça foi completado na cruz. Aqui, o propósito divino na ira está terminado. Esse juízo das taças poderá muito bem ocorrer simultaneamente com a segunda vinda. Esse grande terremoto é o mesmo que aparece em Apocalipse 11:13, que eu acabei de comentar, e Zacarias 14, do 1 ao 5. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. As cidades das nações caíram. Refere-se ao Oriente Médio e possivelmente também partes da Europa. Da grande Babilônia se lembrou Deus. Esse terremoto, o mais forte de todos, vai se concentrar na Babilônia e destruirá completamente a cidade, que está programada para ser reconstruída no presente. Para esse autor aqui, no presente foi em 2003. Para este autor, a grande cidade seria Jerusalém. É uma possibilidade também. Uma outra possibilidade é Roma, já mais remotamente. O cálice do vinho do furor da sua ira. Estamos no versículo 19, então. Aqui diz que Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Jeremias 25, 28. O cálice da ira de Deus contra as nações. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Obrigatoriamente isso vai acontecer com essas nações. Apocalipse 14, do 8 ao 10. A segunda e a terceira voz. Esse é o contexto aqui de Apocalipse 14. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura,
do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a gente vai para outro spoiler em Apocalipse, capítulo 18, versículos 4 e 5, aqui o anúncio da destruição de Babilônia. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18, no versículo 21, agora, a ruína de Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Apocalipse 16, 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ele diz que os montes não foram achados, diz respeito à magnitude colossal desse terremoto. Mas eu coloco aqui, ilhas e montes em sentido figurado, sentido simbólico, eu quero dizer, ilhas e montes em sentido literal. Vejam o que diz aqui Isaías capítulo 2, versículos 12 ao 15. O dia do Senhor será contra nações, reinos e poderosos inimigos. E é por isso que eu trago essas ilhas e montes em sentido figurado. Vejam o texto, o que diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam, para que sejam humilhados. E aí ele fala: contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta e contra toda muralha firme. Então aqui fala de poderosos inimigos. Há um sentido figurado para isso. Apocalipse 17, 9 e 10, falando aqui dos reinos. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco tempo. Ilhas e montes em sentido literal, será que é? Apocalipse 6, do 12 ao 17, o 6º selo é aberto. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Apocalipse 16, 21. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Essas pedras do peso de 1 talento, cerca de 45 quilos, bem se pode imaginar o dano que elas causarão. E os homens blasfemaram de Deus. Mais uma vez, aqueles no reino da besta saberão que essa praga é de Deus, mas em vez de se arrependerem, continuarão a blasfemar dele. O primeiro autor aqui e mais um abaixo, as pedras do peso de 1 talento, aproximadamente 50 quilos. Chuva de pedras é a 7ª praga no Egito. Êxodo 9, do 23 ao 26. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo.
Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Um outro caso semelhante aconteceu e foi registrado lá em Josué capítulo 10, versículo 11. O Senhor manda chuva de pedras contra os amorreus, e aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Aqui uma profecia de dupla referência, apontando para a batalha do Armagedon, Isaías capítulo 30, versículos 30 e 31. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestade e de granizo, porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor quando ele a ferir com o seu bastão. Aqui uma profecia contra os falsos profetas, Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. Também Ezequiel 38:22, aqui falando que Gog será destruído no Armagedon. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Aqui eu fecho então, o controle de todas as coisas pertence a Deus. Quando chegarem os dias compreendidos pelo derramar das 7 taças, todos os poderes inimigos de Deus e resistentes ao seu domínio estarão a serviço dele e prepararão o palco onde eles mesmos serão julgados e condenados.